Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre alergia alimentar. Doutora Nádia, nós já falamos da questão do que é a alergia, quais são as causas, e agora nós mostramos na nossa tela interativa número 4 quais são os alimentos, os vilões, os principais vilões das alergias alimentares. E no topo, nosso primeiro tópico, o ovo está presente, né? O ovo, eu acredito que o leite, principalmente. O principal é o leite. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é a que mais acomete, principalmente as crianças, né? Então, a alergia ao leite acontece nas crianças, principalmente, e a intolerância à lactose, que está presente no leite, acontece nos adultos. Então, o leite é o vilão. Aí vem o amendoim, frutos do mar, soja, frutas secas, glúten, que são as pessoas celíacas, e peixe também. Peixe também, na nossa região é comum, né? Não é uma alergia assim que tão rara, porque nós comemos muito peixe. Então, a gente só tem alergia a um alimento que a gente já comeu ou que costuma comer. Então, na nossa região, o peixe é um alimento frequente, mais do que no resto do Brasil. E os americanos costumam comer muito amendoim, então a alergia a amendoim lá nos Estados Unidos é muito mais frequente do que aqui. Aqui nós temos muita alergia à castanha do Pará, porque nós comemos mais, né? Então pode variar mesmo de região para região, dependendo do alimento que nós consumimos mais, né? Temos mais afinidade, que é produzido inclusive aqui no Brasil. Agora, a pessoa tem reação mesmo ingerindo em pouca quantidade esses alimentos? Sim. As reações alérgicas, elas podem ocorrer, inclusive pela inalação de partículas que contém no alimento, né? Então, quem tem alergia ao ovo e desencadeia sintomas mais graves, como anafilaxia, mesmo não tendo o contato direto com o alimento, só de passar pela frente de uma padaria ou num lugar, outra pessoa que comeu o alimento vir dar um beijo no rosto, pode desencadear um sintoma. Então pode acontecer isso também. Inclusive, assim, contaminação de utensílios que possuem, não tem aquele alimento no momento, mas está contaminado com o alimento na panela, no prato, também pode ocorrer. Agora, como as alergias alimentares se manifestam? Vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 5 no ar, que fala justamente sobre os sintomas, que pode variar de pessoa para pessoa também, né, doutora? Isso. Os sintomas, eles são muito abrangentes, todo o nosso corpo pode ter uma manifestação de doença alérgica. Então, a gente começa com o trato gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, vômito, sensação de plenitude, dificuldade para deglutir, que na verdade é um sintoma de via aérea, com o edema de glote, né? Disfonia ou rouquidão, né? Irritação na boca, na garganta, nos olhos, na pele ou em qualquer outra região, né? Como todas as alergias. E tontura e desmaio, já caracterizando uma reação mais grave de anafilaxia, quando a queda da pressão arterial, e esse é o caso que eu falei que gera um risco de vida ao paciente. Vou pedir ajuda para a produção colocar a nossa tela interativa número 6 no ar, que fala justamente ainda sobre essa questão da manifestação. E aí a gente viu que realmente os sintomas são bem abrangentes. Algumas pessoas podem apresentar somente alguns, por exemplo, alguma reação na pele, alguma reação respiratória, alguma reação nos olhos, na boca também. E aí vem a congestão nasal, náusea e vômitos, corrimento nasal, manchas com coceira, descamação ou bolhas, inchaços nas pálpebras, face, lábios, língua, falta de ar, cólicas estomacais. Então, realmente é muito abrangente. Pode exacerbar, inclusive, uma doença alérgica pré-existente. Por exemplo, o paciente tem rinite, exacerba os sintomas de rinite. O paciente tem asma, desencadeiam uma crise de asma. Então, assim também pode se manifestar a alergia alimentar. Então, as pessoas que já têm um tipo de alergia, digamos que esteja mais fácil, o sistema imunológico delas já está baixo e aí a alergia
chega realmente nessa alergia alimentar, no caso. Eles podem piorar os sintomas que já existem, né, com a alergia alimentar. Agora, nós falamos um pouquinho a respeito sobre a reação anafilática, que em casos mais graves ela pode aparecer realmente. O que é essa reação anafilática, doutora? Reação anafilática é uma reação alérgica sistêmica, que acontece em todo o corpo. Então, sempre tem uma queda de pressão, né, e uma manifestação cutânea. Surgimento de placas vermelhas, uma urticária a um determinado alimento. Essa reação é tida como mais grave nas alergias, né? Tanto alimentar quanto medicamentosa, a anafilaxia é a mais grave. E ela só é revertida com o uso de adrenalina. Então, pessoas que são diagnosticadas como alergia alimentar e que possuem reação grave, a anafilaxia, elas são orientadas a cortar a caneta de adrenalina, né? Não está indicado o uso de antialérgico para prevenir uma manifestação de alergia. Por exemplo, eu vou tomar um antialérgico para comer camarão porque eu tenho alergia a camarão. Isso está contraindicado porque o antialérgico ele não previne crises graves. Então, a reação anafilática pode levar à morte também? Sim. Então, realmente, buscar uma orientação, buscar um pronto-socorro, uma unidade básica de saúde mais próxima à sua casa, né, doutora? Isso. No caso de haver uma reação, procurar o pronto-socorro. E se você tem uma suspeita, procure um alergista para fazer o diagnóstico prévio, porque a prevenção é melhor. Agora, a alergia alimentar, doutora, ela pode evoluir, ou seja, com o passar dos anos, da convivência com a doença, o paciente pode adquirir alergia a outros tipos de alimento? Por exemplo, se eu tenho uma alergia à lactose, ao leite, eu posso apresentar alergia aos frutos do mar, por exemplo? Pode. Não é tão frequente, mas pode. A reação, a alergia a múltiplos alimentos, né? Mas a história natural da doença, que a gente fala o curso da doença, é que as alergias desapareçam, né? Então, criança tem mais alergia e com o crescimento, com a maturidade do trato gastrointestinal, ela vai adquirindo tolerância àquele determinado alimento, né? Então, crianças que têm alergia ao leite, esperado que até no máximo os 7 anos ela já tenha adquirido uma tolerância, né? Então existem alimentos que são mais comuns na infância e alimentos que são mais comuns na idade adulta. Mas aí isso não quer dizer que a alergia não pode aparecer na fase adulta ou em qualquer momento da sua vida. Pode sim, né, doutora? Pode, justamente por aquilo que eu falei no início, que é a exposição ao alimento. Então a gente tem que ter muito cuidado. Agora, como que é feito o diagnóstico? Já que no início a gente falou no bloco anterior, a gente falou que é muito fácil confundirmos a intolerância com a alergia. E o diagnóstico não é tão fácil assim. E a longo prazo, muitas vezes, porque passa por uma dieta de exclusão, logo depois é feito outros exames também, né, doutora? Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico? O diagnóstico é feito na história clínica, como as reações acontecem, se existe uma cronologia, os sintomas de alergia aparecem logo após a ingestão do alimento, né? Se existe essa cronologia, existem testes cutâneos com o alimento, que são testes realizados na pele do paciente, dosagem dessa imunoglobulina, né, no sangue, então eu doso imunoglobulina específica para determinado alimento no sangue, já 3 passos, né? O 4º passo é a dieta de exclusão. Eu tiro o alimento para fazer o diagnóstico, isso tudo sobre orientação médica, porque não está recomendada a dieta de exclusão sem uma orientação, né? E depois o teste de tolerância. Eu também, monitorado, né, por médico, eu reintroduzo o alimento para observar a resposta. Mas isso tudo feito em ambiente hospitalar, sobre uma monitorização, nunca em casa. Vou testar um alimento, isso não funciona. Não funciona realmente. Doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com uma outra convidada que vai participar do nosso bate-papo hoje, a nutricionista Kelly Barbosa. Ela vai falar pra gente qual o papel da nutrição nessa questão de alergia alimentar. Como é a dieta, por exemplo, de uma pessoa que tem alergia alimentar? Isso a gente vai descobrir no próximo bloco. Não saia daí, aproveite esse momento para interagir com a nossa produção através do nosso WhatsApp. 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho. Até lá.